Olá, boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou a Karina, tudo bem? E aqui quem está do meu lado é a Cíntia, Tudo bom? nós somos da Buriti, e a gente está aqui hoje para conversar sobre a relação das pessoas no trabalho. Então, e aí, o que acontece, né? A gente está falando de um ambiente onde muitas coisas acontecem, muita interação, mas essas interações, na verdade, elas também geram alguns atritos e, de vez em quando, conflitos, o que são naturais, né? Isso acontece com todo mundo, inclusive no ambiente de trabalho. Como a gente está falando de pessoas, a gente está falando também da existência de conflitos. E vamos trazer aqui para vocês hoje algumas habilidades que podem ajudar a prevenir mal-entendidos e essas coisas. Exatamente. Em especial, Karina, nas empresas, nos escritórios, no ambiente profissional. Por que razão? Ali nós estamos nos relacionando com pessoas que têm características muito diferentes das nossas, né? De como tratar, de como lidar, de como pensar. E a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa atingir metas. E como que a gente faz para que essa relação, para que essa conversa possa seguir de forma a não atrapalhar o nosso desempenho profissional, o nosso relacionamento dentro das empresas? Eu acho que quando a gente trabalha essas 5 habilidades, existem muitas, mas, enfim, essas 5 eu acho que são bacanas para já começar a ajudar. Bom, a gente pensou bastante como é que a gente ia ou não ia conduzir, né, essa pequena apresentação sobre as 5 habilidades, e a gente achou melhor contar uma história verídica, e em cima desse acontecimento, a gente vai explicando um pouquinho o que poderia ter sido feito ou não, e para trazer, enfim, um resultado diferente, um resultado positivo. E quem vai contar para a gente essa história hoje é a Karina, que foi uma história que aconteceu com ela algum tempo atrás. Vamos lá, Ká, estamos curiosos. Essa história, como você bem disse, aconteceu há bastante tempo. Ela aconteceu numa época que eu estava recém-formada, né? Eu era uma advogada recém-formada. E eu estava procurando uma colocação numa área que eu gostasse. E realmente eu encontrei um escritório que eu achava que tinha tudo a ver com o que eu queria, né? Era uma área super forte, eu queria trabalhar nessa área, e aí eu mandei meu currículo. Eu tentei falar com a pessoa que seria o meu chefe diversas vezes, porque eu estava realmente super interessada nessa vaga. E aí um ex-chefe meu, que também tinha contato lá, conversou e tal. Bom, fui feliz e contente de trabalhar nesse escritório de porte médio. E estava lá aprendendo muita coisa, realmente era um ambiente gostoso, pessoal jovem, enfim, eu estava super feliz onde eu estava. Mas ao longo do tempo, algumas coisas foram me incomodando também, só que eu não sabia muito como me manifestar em relação a isso, ao que me incomodava. Né? Então, eu tinha pouco contato com o meu chefe, tanto por uma questão de tempo, como uma questão de distância, né, que existia entre nós. E, além disso, tinha um outro ponto que era a remuneração. Ela era uma remuneração variável, então dependia muito do meu trabalho durante aquele mês, e eu sempre gerava algumas expectativas conforme eu estava trabalhando, que eu realmente estava muito engajada e muito feliz de estar lá. E muitas vezes o que acontecia era que aquele retorno não era o que eu esperava. Bom, passado um ano, ainda não tinha falado nada a respeito, eu recebi, né, o meu salário de final de ano, perto do Natal, a expectativa de comprar presentes para a família, e não veio mais uma vez como eu imaginava, né? Mas acho que ao longo daquele tempo, guardando aquela sensação que eu tinha, eu naquele dia saí da minha mesa e fui direto para a sala da assistente financeira, meio que sem pensar, cheguei lá e despejei toda a minha insatisfação em relação àquele assunto. Que, na verdade, tinha muito a ver com uma questão de reconhecimento do meu trabalho, mas eu não soube expressar isso, eu só coloquei a minha insatisfação em relação ao salário mesmo. E ela absorveu do jeito que ela pôde compreender, enfim, e eu estava me sentindo muito injustiçada naquele momento, né? Aí, passado uma meia hora, eu não sei o que houve nesse meio tempo, ela voltou para minha mesa e falou, olha, Karina, tem um cheque aqui do seu chefe para você comprar uns presentes de Natal. E aquilo para mim, assim, foi como um soco no estômago. Eu falei, não, mas peraí, não era nada disso que eu estava querendo, né? Você não entendeu, né? Pensei comigo mesma. E ela, enfim, mostrou o cheque e tal. Eu falei, olha, eu não quero nada, obrigada, né? Não é por aí.
e tudo mais, e percebi que a minha relação ali dentro do escritório estava desgastada. E a partir de então, eu comecei a procurar uma nova vaga. Poxa, essa foi a minha história. Então, essa sua história, na verdade, ela reflete, até por isso a gente escolheu essa história, o que acontece com muita gente em várias situações, não só em questão de remuneração, mas com relação a um projeto, expectativas que não foram atingidas, enfim, promoções, eu acho que ela engloba, né, uma série de situações. Ela é realmente muito chata. Mas, agora quando a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades, existem algumas maneiras da gente tratar, né, essas situações, a gente se comportar nestes momentos que podem minimizar essa sensação com a qual você ficou no final, né, de insatisfação e de que aquele lugar já não era mais um lugar tão bacana para você trabalhar. Houve um rompimento ali de um diálogo, enfim, de uma comunicação que não estava produtiva, né? Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, na verdade, é o seguinte: a gente tem como controlar as nossas reações e as nossas atitudes. A gente não tem como controlar a do outro. Porém, numa empresa, todo mundo começa a trabalhar essas habilidades, todo mundo vai conseguindo conversar melhor, se comunicar melhor. E para começar isso, qual seria a primeira habilidade a gente tratar? Seria da preparação. Toda conversa, ela precisa de antes uma preparação, que ela é super importante. Fazendo uma retrospectiva agora da sua história, do que você poderia ter ou não ter feito de diferente, vamos trabalhar um pouquinho essa parte da preparação. Deixa eu te fazer umas perguntas. Você chegou a pensar com quem seria melhor falar naquele momento? Quem seria o interlocutor responsável por aquele tema? Você já tinha feito algum tipo de pesquisa no mercado sobre a remuneração de pessoas na sua posição, na sua faixa etária, que trabalhavam numa posição semelhante à sua? Enfim, como que você pensou em tudo isso? Então, Cíntia, na verdade eu não pensei em nada disso. Eu não fiz a pesquisa para saber como é que estava o mercado. Eu não pensei em alternativas que eu poderia ter em relação àquela conversa. Eu simplesmente saí de cabeça quente e fui. Entendi. Bom, te fiz todas essas perguntas porque tudo isso tem o quê, tá? Guarda relação com a preparação. O que é a preparação? É a habilidade que a gente tem de se debruçar na questão que a gente quer negociar, que a gente quer conversar, antes de efetivamente se lançar nela, como foi o que você fez, levantar naquele impulso e ir até a assistente financeira. Aqui nessa página, a gente falou o quê? De três, a preparação envolve muitas questões, mas eu acho que as três fundamentais, assim, principais para a gente ter, seria o quê? Construir uma agenda de trabalho detalhada. O que seria isso? A gente tem que se certificar do que a gente quer, né? Como que a gente vai conversar, como que a gente vai planejar, introduzir o assunto, como a gente vai conduzir este assunto. Então, a gente precisa construir uma agenda de trabalho. Um outro ponto é a diversidade de outputs, ou seja, a gente precisa pensar com antecedência naquele momento que a gente quer chegar. Então, a gente precisa pensar como é que vai ser essa conversa, quais podem ser todos os nossos resultados possíveis com essa conversa, como é que a gente vai agir, que alternativas que a gente tem de acordo com como as coisas forem acontecendo. Na verdade, imaginar várias situações e como a gente se comportaria em todas elas. Por fim, uma terceira aqui que a gente elencou é a aproximação com quem você irá negociar. O que é isso? A gente precisa avaliar se no seu caso, por exemplo, em especial, a assistente financeira, ela era a pessoa certa com quem você deveria falar sobre o assunto de remuneração. Né? A gente precisava ver tudo isso. Porque o que acontece com a preparação, Cá? Quando a gente se prepara, a gente consegue programar o nosso range de negociação. Então, a gente consegue, com tudo ali desenhado, né, mentalmente, enfim, a gente consegue enxergar com clareza onde a gente quer chegar e quais as alternativas a gente tem. Por isso que ela é super importante. Teria sido bem melhor no meu caso. Um outro ponto que agora me gerou curiosidade também, enquanto eu falo aqui da preparação, até porque eu comecei a preparação te enchendo de perguntas, você chegou a perguntar para a assistente financeira por que os cálculos de remuneração eram feitos daquela maneira, quais seriam os outcomes esperados para melhorar a sua remuneração.
Você investigou um pouco melhor, ou mesmo se eles já haviam testado outra forma de remuneração, se outras pessoas já haviam questionado aquela fórmula? Existiu esse momento das perguntas? Então, Cíntia, não existiu. Na época, eu não fiz nenhum tipo de pergunta, porque eu estava, né, com aquela insatisfação dentro de mim, tão aprisionada, que eu nem cheguei a pensar nessa possibilidade. Eu só cheguei, expressei o meu descontentamento, mas não me coloquei numa postura curiosa. Os sentimentos, né? Enfim, bom, as perguntas, quando a gente, na verdade, quando elas são perguntas realmente genuínas, curiosas, onde a gente está querendo mesmo buscar informação, elas são muito interessantes e elas são riquíssimas, porque faz com que a gente descubra coisas que até então a gente não conhecia. E o mais interessante de fazer perguntas também, não é só aquilo que a gente já era de conhecimento em nós mesmos, mas é o quê? É a forma que a gente permite com que a pessoa que nós estamos questionando, no seu caso, a assistente financeira, quando fosse te responder as suas perguntas, ela também refletisse sobre as respostas dela. E naquele momento ela pudesse ter a oportunidade de mudar de opinião, flexibilizar, ou até compreender aonde você queria chegar ou não. Então, fazer perguntas, ele é um sistema que gera muita criatividade para todos os envolvidos na conversa. Teria sido muito mais rico, né? Mas eu vou ser sincera, naquele dia eu estava muito fechada para qualquer tipo de... tanto para fazer perguntas, como para receber respostas. Eu só queria ouvir o que eu já sabia, que aquela situação era injusta. Injusta. Karina, gostei dessa palavra, porque mais uma vez eu vejo aqui chegando sentimentos. Por acaso, você chegou a pensar o que era injusto, esclarecer o significado de justiça, fosse para você, fosse para assistente financeira, fosse para o seu chefe, para o escritório? Porque assim, pelo que eu entendi da história que você contou, você traz aqui a questão da justiça como sendo não só com relação ao seu salário, mas também com relação ao seu senso de reconhecimento do seu trabalho por parte do escritório, do seu chefe, da sua equipe. Justiça para você ia muito além do que só o salário. Com certeza. Mas aí eu fico me perguntando, né? Fico aqui pensando, será que para assistente financeira esse conceito de justiça era o mesmo? Será que para ela, quando ela enxergava a Karina e o salário que a Karina estava recebendo, aquilo ali não era justo para uma profissional na sua idade, na sua colocação, naquele momento profissional que você se encontrava? A gente precisa, na verdade, sempre buscar conceituar as nossas palavras, né? Buscar o significado. Então, esclarecer significados e sentimentos é algo que facilita muito a compreensão do que o outro está pensando ou falando. Então, essa acho que é uma habilidade super importante que ajuda a evitar inúmeros impasses e desentendimentos. Talvez quando você chegou lá falando, eu estou sendo injustiçada, ela pudesse, de alguma outra forma, te explicar o que estava acontecendo. Pois é. Sabe o que eu acho? Que depois de tanto tempo irritada, né, cultivando aquele assunto sem me expressar adequadamente, aquele sentimento ele ficou me parecendo muito óbvio, ou seja, era óbvio que aquilo era injusto para mim. Tá né? certo. Mas não quer dizer que para quem estava do outro lado significava a mesma coisa. Então, o que você está querendo dizer é que você não estava aberta a explicações. Mesmo que fizessem sentido, você estava com dificuldade de ouvir e surpreender-se a si mesma. Então, naquele momento em que você estava ali, presa naquela posição de injustiça, você não se permitiu ser surpreendida com uma visão diferente da sua, com uma explicação plausível que a assistente financeira pudesse vir a lhe dar, que pudesse fazer você refletir, e mesmo que ainda entendesse que o salário deveria ser outro, talvez você fosse capaz de sair da sua posição de injustiçada. Então, aquelas questões emocionais já ficariam mais de lado, você talvez pudesse se concentrar mais em questões técnicas do salário ou não. A gente afastaria um pouquinho essa questão do sentimento. Nossa, com certeza, Cintia, foi bem isso que aconteceu comigo. Então, a gente precisa, muitas vezes, nos permitir sermos surpreendidos, porque isso ajuda muito a gente a enxergar as coisas por um outro ângulo, e nos faz refletir sobre toda a situação. Como um último exercício para a situação de hoje, você conseguiu, assim, de algum momento, se distanciar efetivamente do problema? Você conseguiu, durante todo esse período, respirar fundo, praticar um olhar de observadora,
para depois chegar e falar, vou iniciar uma conversa? Em algum momento houve esses segundos? Sinceramente, Cíntia, não houve. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Essa seja talvez uma das habilidades mais difíceis da gente conseguir se apropriar. Mesmo que a gente fale, bom, eu vou me preparar, eu vou esclarecer significados, eu vou fazer perguntas, é sempre muito difícil a gente se colocar na posição do observador. O que é a posição do observador? É de se distanciar da situação e enxergar o todo na posição de um observador. Ou seja, a capacidade que a gente se apropria de assistirmos em ação, sem colocar sentimentos, sem, né, tudo isso, deixando só o nosso racional falar, e ficar observando, como se nós estivéssemos distantes daquela cena, como se a gente estivesse observando a nós mesmos ali, naquela conversa, naquela situação. E por que isso é tão importante? Porque isso faz com que a gente consiga enxergar todos os personagens com a mesma lente, inclusive nós mesmos. Então, a assistente financeira, o seu chefe, vocês seriam todos iguais pela ótica do observador. Você sabe que agora você está falando isso, e eu percebo que, né, você vê que hoje em dia, né, diferentemente do que se pensava no passado, até os grandes economistas, ganhadores de prêmios Nobel, já sabem que as decisões são muito emocionais. Então, na hora que você consegue ter essa clareza de você colocar como observador, né, que não é uma habilidade fácil, você tira essa questão do emocional, né, que tá ali por trás das decisões. Sim. E consegue justamente chegar a melhores decisões. Exatamente. Realmente é difícil. Essa parte emocional, ela é realmente muito difícil, porque você vê que na sua história toda, você vai contando, eu me senti injustiçada, aquilo não estava certo, ele vai tornando, e ele vai crescendo, ele vai tornando muito pessoal, ele vai ficando difícil da gente conseguir realmente pensar, observar, refletir e estar disposto a escutar o que o outro tem a nos dizer, né? Sim, sim. Bom, eu acho que a gente passou aqui rapidamente pelas 5 habilidades, né? Que seria, me corrija se eu estiver esquecendo alguma, que seria a preparação, as perguntas, o esclarecimento de significados, se surpreender e a do observador, gosto bastante do observador. Então, para resumir um pouquinho essas 5, né, como que a gente faz no dia a dia, que fica mais rápido, não fica mais rápido? Eu acho que aqui, essa imagem que a gente tem agora, ela consegue resumir bem, que é o quê? É a empatia. Né? O que é empatia? A empatia é a capacidade que as pessoas têm de se colocarem uma nos lugares das outras. Né? Então, se você e a assistente financeira, naquele momento, no passado, tivessem sido empáticas, certamente essa história teria tido um final diferente. Né? Vocês teriam, tanto ela poderia se colocar no seu lugar, né? Porque aqui quando a gente está falando de relações humanas, de habilidades, pouco importa se você está falando funcionário, com chefe, com fornecedor ou com um cliente, ele serve para tudo isso. E quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente recebe alguém que vem conversar com a gente, se a gente faz, né, se a gente percorre essas habilidades, a gente consegue ter uma conversa muito mais rica, né, muito mais interessante. E isso é a empatia. Esse gráfico aqui, ele é muito bacana. Então, por exemplo, ele traz aqui, né, o passo 1, você pergunta. Então, na verdade, a gente já pode resumir aqui no passo 1, você fez toda a preparação, ou seja, você sabe o que você quer conversar, com quem você quer conversar, já escolheu também o melhor momento de conversar, né, porque isso também é importante, e aí você chega para fazer a conversa com a pessoa, e aí o que você faz? Você faz perguntas, você gera criatividade, curiosidade. Pelo outro lado, o que faz a outra parte? Ela vai te responder. E aí, ela, quando for te responder, ela vai pensar para poder te responder. O que vai também fazer com que ela reflita sobre toda aquela situação. Enquanto vocês fazem perguntas e respostas, ambos precisam o tempo todo ficar demonstrando que um está entendendo o que o outro quer dizer. Que um entendeu a pergunta e o outro entendeu a resposta. Senão fica um telefone sem fio, né? Completamente, né?
E aí é onde a gente vai um pouco lá, no esclarecendo significados, né? Esse momento que a gente esclarece significados. Então, quando você chega para a assistente financeira e fala para ela, mas eu não estou entendendo o meu salário. Ela deveria, né, antes de te sentar e explicar para você, não, Karina, seu salário é assim, 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 ela deveria perguntar, o que você não está entendendo? Aonde está a sua dúvida? Né? Ela também tinha que ter essa curiosidade. Isso seria um mundo ideal. É isso aí. Bom, feitas as perguntas, esclarecidos os significados, uma série de coisas, vem o terceiro passo, né? Então, se confirmado o entendimento, foi ótimo, a conversa chegou ao final. Você chegou com a sua questão, vocês se perguntaram, esclareceram, o tempo todo você manteve os sentimentos afastados, como uma boa observadora, e foi ótimo, a conversa terminou super bem. Porém, se a gente, né, não consegue esse terceiro passo, a gente pula para o quarto, ou seja, se não foi confirmado, né, se vocês foram checando e não foram confirmando os entendimentos, uma série de coisas, o que se faz? A gente volta de novo ao primeiro passo. E assim a gente faz inúmeras vezes, até que a gente consiga chegar num acordo, chegar num consenso, ou sair satisfeito com a conversa que teve. Bom, Ká, ainda bem que aconteceu isso tudo com você há muito tempo atrás, né? E que agora a gente está tendo a oportunidade de discutir todos esses pontos, todas essas questões, com um rico conteúdo, né? Que pode ajudar que certamente muitas pessoas a conversarem, a iniciarem uma conversa, antes de mais nada. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que é importante, assim, né, diante de tudo que a gente está colocando assim, aqui, é saber que os conflitos eles vão continuar acontecendo, mas a visão que a gente tem deles pode se tornar positiva, desde que eles sejam bem gerenciados, né, porque isso é o fato importante. O atrito, o conflito, ele não necessariamente é negativo. Esse é um ponto importante, ele pode ser uma fonte de inovação, uma fonte de mudanças positivas, desde que ele seja acompanhado de algumas habilidades para poder ser tratado de uma forma boa para todo mundo. Até porque você me falando isso agora, eu estou aqui pensando, essa insatisfação, essa irritação momentânea, ela pode ser também aquilo que te faz buscar informações, né? De repente, se você fica muito sossegado, então ele realmente pode ser positivo o conflito. Né? Ele é um motor, né? Um motor de mudança mesmo, né? Muito bacana. Que se bem trabalhado, né? Com ferramentas, com habilidades certas, existem N formas, né? Da gente conseguir conduzir. Mesmo quando já tem um conflito já mais escalonado, né? Sempre há um momento. Dá pra gente se afastar um pouquinho e tentar novas soluções, né? Não, super bacana, cara. Super bacana essa história. Eu acho que agora que a gente estava pensando aqui, né, Cíntia, era deixar um pouquinho aqui um momento de perguntas e dúvidas, né? Quem quiser enviar agora, aqui a gente está ao vivo, é o momento para a gente pode tentar responder algumas coisas, e também fica o nosso contato também para quem quiser mandar posteriormente. Alguma dúvida que tenha. Aqui no contato@buriti.com a gente também tem um super prazer para responder. Podemos ajudar, né? Enfim. Sempre, para nós é sempre um prazer falar sobre conflitos, né? Mas muito bacana a sua história. Super, assim, super atual, embora tenha acontecido há muito tempo atrás, porque eu acho que o conflito ele é atemporal, né? Essas sensações, esses sentimentos, eles ficam. E aqui, pensando, enquanto a gente, né? E o que será, agora me passou outra curiosidade, o que será que a assistente financeira, como será que ela contou essa história para o seu chefe naquela época, para que ele reagisse, né, daquela forma, e qual que será que foi a intenção por trás, né, dele te mandar um cheque? Né? A gente nunca vai ficar sabendo, sido uma né? ótima intenção, né? Como, na verdade, eu não sabia, né? Eu já estava me sentindo mal com a história, aquilo foi recebido de uma forma negativa, mas não necessariamente a intenção dele tenha sido ruim, né? Exato. Foi ali realmente uma falta de comunicação. Né, o que é frequente em muitos lugares, né? Em muitos ambientes. E que é uma pena, porque, de repente, o ambiente de trabalho, ele perde muito com isso. Sim. E, às vezes, você precisa terminar um projeto, você precisa de alguma coisa e vai conviver, né, ainda por algum tempo com as pessoas. Mas o diálogo sempre pode ser aberto, né? Não, total, o importante é que seja, né, cada vez mais. Bom, acho que agora a gente não sei se alguém está mandando perguntas, está recebendo alguma coisa.
Aqui Mas acho que a gente vai conseguir uma... depois ver todas elas, mesmo depois de... É isso aí. Então tá ótimo. Tá bom, a gente queria, principalmente agora, nesse momento, agradecer a participação, a oportunidade de conversar com todo mundo, né? Acho que quanto mais perguntas e mais dúvidas ficarem, para a gente sempre a curiosidade enriquecedora. A gente gosta de curiosidade. É isso aí, muito então, obrigada. Obrigada, foi um prazer enorme e até a próxima. Tchau, tchau.